vocês todos pela presença, pela companhia, pelo estímulo. Muito bom estar com vocês. Enfim, então hoje nós vamos para Manhattan, numa boa, né? Apesar dos voos estarem meio complicados, a gente pode ir até lá, pelo menos nessa tela, né? Enfim, a semana passada, nesse começo do ciclo Woody Allen, nós vimos Annie Hall, de 77, em que ele vive uma história de amor assim. Depois eu fiquei pensando no filme, um tanto infantil, né? Um tanto imaturo mesmo, esse nosso amigo Woody Allen enquanto personagem, e ele consegue transformar o final infeliz, já que a mocinha foi embora por motivos assim tão nenhum, e ele transforma aquele final infeliz em arte. O final infeliz na vida real, num suposto final feliz, pelo menos na ficção. Manhattan, no filme de 79, ele tinha 41 anos, foi o seu nono longa e o primeiro em preto e branco. E Annie Hall, ele começa pelo fim. Ele começa falando do caso que não deu certo e termina com um final feliz na ficção. Manhattan começa com a tentativa de escrever um livro, né? Aí, revendo Manhattan agora, o filme de 79, é um filme que tem 41 anos. 41 anos é muito tempo. Ou será que não é tanto tempo assim? Então, eu fiquei pensando nos anos 80. Isso equivale a gente, nos anos 80, ter visto filmes como Casablanca, Rebeca, Cidadão Kane, A Felicidade Não Se Compra, Gilda, Ladrões de Bicicleta, tantos outros filmes, e me bateu essa questão do tempo. 4 décadas, 40 anos, é muita coisa ou não é? O que isso quer dizer, né? Então, acho que a gente começa assim, e principalmente de um diretor tão importante, de um diretor, para usar uma palavra bem contemporânea, tão icônico da vida urbana americana no século passado, né? Porque o século do Woody Allen já foi, 85 anos em dezembro que ele faz. Então, algumas características do filme. É o primeiro filme em preto e branco que ele faz. Como eu falei com vocês, Annie Hall era uma espécie de planta baixa sobre a qual ele sustentaria vários dos seus temas preferidos ao longo de sua filmografia, que já está para lá de 60 filmes. Então, os seus temas preferidos seriam as relações afetivas, a busca amorosa, discutir a relação, tentar entender o mundo que se vivia, muito jargão, muita psicanálise, muita teoria de comunicação e, principalmente o amor dele por Nova York. Nova York seria o cenário, assim, o útero do nosso amigo Woody Allen, de onde realmente ele surgiu e de onde vêm as forças que o impulsionam para a frente, né? Então, num cineasta que discute a relação a vida inteira, em boa parte desses 60 filmes, eu acho que a relação mais estável dele é com Manhattan. Isso aí é um amor que deu certo, continua dando certo para ele. E a maior homenagem que ele podia fazer à cidade que ele tanto ama está na abertura de Manhattan, com Rhapsody in Blue, do George Gershwin, um outro nova-iorquino totalmente apaixonante, apaixonado, que morreu aos 38 anos. Isso é uma maldade do destino terrível. Então, a abertura de Manhattan é uma declaração de amor
e eu acho que compõem as duas relações mais estáveis do Woody Allen, esse personagem tão instável, né? Tão imprevisível em questões afetivas, que é a relação com Manhattan e que é a relação com a música. Realmente a presença da música do George Gershwin nesse filme e em outros formam uma parte completamente integrante da história. É como o Woody Allen ele sabe integrar a narrativa visual com a narrativa sonora, porque as músicas do Gershwin, e depois eu vou falar mais detalhadamente de algumas que ele toca, tem uma integração e compõem um cenário absolutamente perfeito para mostrar o quê? Peraí, antes disso. Primeiro o filme em preto e branco, fotografia de Gordon Willis, que é um gênio, mestre total de fotografia, fez Poderoso Chefão e outras coisas, e o Gordon Willis diz que Manhattan é o filme preferido dele. Foi o filme que ele achou mais perfeito na sua carreira. Um filme aparentemente singelo, em preto e branco, mas as nuances, a sofisticação desse preto e branco são completamente magníficas, são estarrecedoras, e como elas compõem um cenário, realmente, um cenário objetivo e subjetivo para as coisas que acontecem. O Wim Wenders ele falou uma vez que a vida é a cores, mas o preto e branco é mais realista. E é interessante a gente pensar, né? Nossa, como o preto e branco ele imprime uma verdade que a cor não consegue colocar. São, enfim, firulas do cinema, mas que Manhattan, que ele fez aos 41 anos, o Woody Allen fez aos 41 anos, com fotografia em preto e branco, e essa elegia George Gershwin, é realmente um filme que se destaca profundamente na filmografia do Woody Allen. Tem gente que pode gostar mais de um, mais de outro, mas agora a gente está aqui instituindo esse mais aquele. Para que esse ou aquele? Dá muito trabalho ficar optando assim, meu Deus, queimando a mufa. Não, gosto dos dois, dos três, e, enfim, é mais prático somar, sabe? Para quem não é muito bom de matemática, ficar somando é muito, muito bom. Então, qual é a questão de esse cenário maravilhoso, todos os pontos principais de Manhattan, Rhapsody in Blue, né? Para que esse cenário? Para que essa sofisticação toda, né? Para falar, eu acho, de um monte de gente muito, muito inteligente, as pessoas muito cultas, as pessoas morando na cidade que há 40 anos representava a vanguarda da vanguarda, tudo que tinha mais inteligente do mundo estava em Manhattan, onde as pessoas eram vanguardistas, pós-modernistas, elas sabiam tudo sobre tudo, elas eram muito inteligentes, elas tinham acesso às melhores exposições, aos melhores professores, a isso e aquilo. Mas, segundo Woody Allen, elas se conheciam bem pouco, apesar de todo o jargão psicanalítico, anos e anos de psicanálise. Em termos afetivos, elas não se entendiam muito bem. Era uma coisa assim que elas hesitavam muito, elas oscilavam muito em se conhecerem realmente, em saber o que elas queriam, de quem elas gostavam e o que fazer com seus afetos ou com seus desafetos. Então, o filme pega, enfim, o nosso amigo Woody Allen como Isaac Davis, né? Mais uma vez tentando escrever um livro,
a maior parte dos filmes em que ele está presente, ele é um roteirista, e se em Annie Hall ele termina escrevendo, fazendo uma peça, né? Ele conseguiu botar no papel, nesse filme, em Manhattan, ele começa escrevendo um livro. Ele fala lá por que escrever sobre o livro, parará. E esse homem de 42 anos, ele já foi casado 2 vezes. O último casamento com Meryl Streep, né, como personagem, Meryl Streep como Jill, não deu muito certo, ela acabou se separando, vive com outra mulher, e um filhinho. E no momento, gente, tem som aberto aí. E ele tem um filho e ele está casado, enfim, não leva. Tem conflitos com a ex-mulher, principalmente porque ela quer contar uma história contando tudo dele, tudo, quer fazer revelar absolutamente tudo. E ele tem um amigo que é casado e que tem uma amante, é uma palavra pesada, me lembra Nelson Rodrigues, assim, que tem um amor paralelo, né? Que é interpretado pela nossa amiga Diane Keaton, como Mary, e assim, a cereja do bolo é o Isaac Woody Allen namorando uma menina de 17 anos, que é a Tracy, que é absolutamente linda, maravilhosa, Mariel Hemingway, neta de Hemingway. Uma das coisas que a gente sempre, sempre, sempre tem que ressaltar nos filmes do Woody Allen é a excelência da interpretação que ele consegue dos seus atores. Em várias entrevistas, e tanto dele como dos atores, os atores aceitam cachês muito, muito inferiores ao que conseguiriam em Hollywood pelo prazer de trabalhar com o Woody Allen. Prazer e interesse, porque sabem que com o Woody Allen a interpretação, eles conseguirão um nível de excelência raro. E esse nível de excelência se deve a 2 coisas bem, bem interessantes. É que, o Woody Allen é um diretor muito liberal. Ele dá bastante liberdade mesmo aos seus atores, ele aceita improvisação, ou seja, ele parece que ele é completamente psíquico, completamente neurótico para filmar, para escrever, para montar, mas a relação com os atores é bem razoável, bem, bem razoável mesmo, bem livre. Então, o que a gente tem nesse filme, como teve em Hannah, como teremos nos outros, é uma excelência de interpretação nota 1000. É uma coisa assim, é muito comovente a gente ver, por exemplo, uma menina, Mariel Hemingway, que tinha 18 anos, mais ou menos a idade da personagem, trabalhar aparentemente não trabalhando. Ela era uma menina, né? Enfim, mesmo levando em consideração o que a presença dessa menina de 17 anos com o personagem que tinha 42 representaria no futuro, na biografia do Woody Allen. Mas como é que eu vi esse... e esse grupo, muito inteligente, todo mundo muito esperto, como tinham palavras, meu Deus do céu, eles sabiam de tudo. Eles só, para mim, eles conheciam muito pouco mesmo, as suas reais necessidades afetivas. Eles entendiam de tudo, mas de afeto eles eram bem, bem, bem primários ou imaturos ou superficiais. Palavras há muitas, né? Para falar dessa inconstância, dessa superficialidade das relações mostradas com um extremo charme, porque eu acho que esse é um paradoxo bem interessante da gente acompanhar nos filmes do Woody Allen, que são
Nossa, ele fala de coisas assim que podem ser tão pesadas, né? As pessoas imaturas, as pessoas inconstantes, mas ele faz isso com tanto charme, com tanta graça, né? E essa é uma das marcas dele, amenizar a, a imaturidade, colocar o que quer que seja com muito charme. Charme, graça, humor. Então, ele envolve essas pessoas confusas que Bergman, um dos ídolos dele, poderia colocar num drama muito, muito grande, muito pesado, ele está sempre amenizando com uma gracinha, assim como eu comentei na semana passada a autoironia do humor judaico. Né? Se a gente pensar nessas pessoas, é, o que bate assim são pessoas confusas, mas e superficiais, fora o jargão intelectual, que não quer dizer muita coisa, mas sempre com muito charme. Então, olha, se a gente pensar assim, a quantidade de problemas que o filme tem, o amigo casado com uma namorada acaba perdendo essa namorada indecisa para o melhor amigo, para o Woody Allen. O Woody Allen fica com essa namorada, abre mão da Tracy, e depois a namorada resolve voltar para o marido, que continua casado. Enfim, essa ciranda que eu acho que não vale a pena a gente ficar se destrinchando, porque esses personagens, eles bem diferentes de é, de personagens dos anos 40, se a gente pensar em filmes que nós vimos há 40 anos atrás, que é a distância que nós temos do Manhattan hoje, né? A profundidade das relações mudou muito. Alguns filmes dos anos 40, Casablanca, Rebeca, Cidadão Kane, A Felicidade Não Se Compra, Gilda, Pacto de Sangue. Ou seja, as relações eram levadas muito mais a sério, muito mais a sério do que se levava em 1979. Era tudo assim com um certo tom. É quase que o Woody Allen, eu acho que ele fez duas coisas. Uma, ele acabou com a noção do happy end. Happy end para ele, aquele casal que se gosta muito, se beija apaixonadamente no final e supostamente vai viver feliz para sempre. Acabou. Woody Allen, o prazo de validade das relações do Woody Allen são muito curtas. Um ano já deu, 2 anos, eternidade. Esse prazo de validade dele é que compõe essa ciranda amorosa. As pessoas, não se sabe por quê, elas não ficam mais, elas perderam a noção de palavras que ele ouviu na infância, de cultos antigos como responsabilidade, compromisso, compor uma família, viver, aceitar o outro, fazer concessão para viver bem. Nada disso, nada disso. O Woody Allen, ele retrata as pessoas no seu egoísmo mais charmoso e sofisticado. Eu quero o que eu quero agora. Eu vejo o Woody Allen como um cronista da sua época. Os filmes dele, alguns, a trilogia Manhattan, Annie Hall e Hannah e suas irmãs, que infelizmente eu não consegui, são realmente uma crônica dos encontros e desencontros, das expectativas afetivas em Manhattan, né? Quer dizer, em Nova York, das pessoas muito sofisticadas, em que elas podem ter muito conhecimento de tudo, mas vivem, como disse o Bauman, Zygmunt Bauman, depois, né? Relações líquidas. A questão das relações sólidas, para o melhor e para o pior, dançaram, não existem. Ele acabou com o Felizes para Sempre, e uma outra coisa que eu acho que ele detonou também foi o sofrimento.
Nos filmes do Woody Allen, nesses três principalmente, e outros depois também, mas eu vou falar, as pessoas elas têm relações em que elas gostam bastante, tudo tem muito charme. Mas, por exemplo, quando ele gosta da Diane Keaton, né, para o nome dela, Mary, e se encanta e vai passear no Central Park, vem o dia amanhecer, a trilha do Gershwin, Someone to Watch Over Me, tudo tão romântico, tudo tão perfeito, mas tudo tão efêmero. Porque não se sabe, ela achava que gostava dele, ele achava que gostava dela, e todo mundo fica achando, mas com uma superficialidade absolutamente charmosa. E mas que acaba rápido. Tudo é descartável. Eu acho que o Woody Allen ele foi o primeiro a colocar de uma forma bem consistente como as relações passaram a ser descartáveis a partir dos anos 70/80 das relações. Então, se ele acabou com o happy end, ele também acabou com uma outra coisa que me chama bastante atenção, que é o sofrimento. As pessoas antigamente sofriam muito, muito. No filme dos anos 40, por exemplo, não vou nem falar na vida, mas todos os filmes, Rebeca, Gilda, Casablanca, Cidadão Kane, Parará, e todos os grandes dramas, as pessoas gostavam para sempre. E se o encontro amoroso desse errado, as pessoas sofriam muito tempo. Imagina a gente pensar assim no clássico do sofrimento feminino, Ana Karenina, meu Deus do céu, assim, a tragédia que foi ela largar o marido para ficar com o oficial do exército, depois o oficial cansa dela, e, enfim, aquela tragédia que eu não vou dar spoiler se alguém não conhece, né? Mas todas as relações eram muito mais duráveis. As relações estavam envoltas em palavras ou expectativas como compromisso, responsabilidade, compartilhar, concessão, uma abnegação. O Woody Allen acabou com tudo isso e eu acho, como eu disse, como um cronista da sua época, os filmes retratam essa crônica em que ele é ao mesmo tempo observador e personagem. Ele não se coloca como um ser acima dessas coisas e nem julga como certo ou errado. Ele simplesmente constata que as relações naquela época eram assim. E não é que as pessoas fossem alienadas ou que elas não procurassem entender, elas tentavam desesperadamente se entender, entender o outro, o jargão não faltava, mas tinha um lema de não se violentar. O Jaime, semana passada, ele falou que tinha dificuldade de acompanhar os diálogos de Annie Hall, porque eles falavam depressa demais, e eu achei essa observação ótima e faz todo sentido. Sabe por quê? Eu acho. Porque aquilo que eles falam não faz muito sentido mesmo, não. O que faz sentido algum é a forma como eles falam, é a forma como eles se comportam, a forma como eles é, interagem e, ao mesmo tempo, como toda essa verve, assim, essa coisa tão impressionante, é, resulta numa confusão interna muito grande. Então, no filme Crimes e Pecados, que já é um outro estágio de relacionamento que a gente vai poder ver no Match Point, aí já é a instalação da razão cínica, já é uma outra coisa, porque os personagens de Manhattan e de Annie Hall, eles não são cínicos, eles são inquietos, eles são agitados, eles são ansiosos, mas eles são esforçados, eles são empenhados. Eles querem realmente o melhor, mas eles não sabem, eles querem acertar, mas eles não têm muita ideia disso, mas eles não são cínicos.
Já em Crimes e Pecados e Match Point, Blue Jasmine, não. Existe uma questão de cinismo, sim. Então, o Woody Allen ele coloca essa mudança de paradigma, de, de comportamento, de expectativa de convivência. Ao mesmo tempo, é uma contradição, porque as pessoas têm tanta coisa na cabeça, mas elas continuam procurando o amor para sempre, mas nem que esse amor para sempre dure um mês. Um mês já é para sempre, já deu, né? Tem uma coisa, isso de que ninguém sofre muito também, como eu já disse, né? Isso me lembra, perdão pela associação de ideias, eu tive um contato com um crítico de cinema dinamarquês e a gente se encontrava em festivais, parará, e uma vez a gente se encontrou, ele tinha passado um período na Índia. Falei, e aí, como é que foi? Ele falou, adorei, foi a coisa mais importante na minha vida. Falei, por quê? Eu tinha estado na Índia também. Falei, por quê? Ele falou, porque na Índia foi o lugar que eu fiquei mais feliz e mais infeliz na minha vida. As coisas me botavam realmente muito contentes, ou então eu ficava muito furioso. Havia uma diferença muito grande entre me sentir bem e não me sentir bem. Na Dinamarca, a diferença entre estar feliz e infeliz é desse tamanhinho. Você está muito feliz, você está assim. Você está muito infeliz, você está assim. Então, os personagens do Woody Allen, nos seus filmes, que são definidos como comédias dramáticas ou dramas com humor, enfim, esses jargões, essas. Não querem dizer muita coisa, não. Eu acho que ele é um cronista mesmo dos anos 70, 80, pré pré-Vale do Silício, pré-explosão da questão da internet, que mudou de novo o comportamento, né? E tem uma coisa que outro dia eu estava lendo Clarice Lispector, que eu amo, vai fazer 100 anos, eu vou passar aqui para a gente o filme dela, A Hora da Estrela, que é maravilhoso. No livro Um Sopro de Vida, o personagem fala assim, nossa, eu procuro tanta inspiração, eu tenho tanta inspiração falsa que quando a verdadeira aparece eu nem reconheço. E é mais ou menos isso que eu vejo no Annie Hall, que eu vejo em Manhattan. O entusiasmo é tão gostoso, acontece tanto que quando acontece, a pessoa se depara com o amor verdadeiro, talvez não reconheça. Mas todas essas palavras, entre aspas, entendeu? Entre aspas, porque o amor verdadeiro, sei lá, isso é uma construção. O amor descartável é outra discussão. O que tudo pode ser uma discussão, mas o que é bem interessante é o nível de satisfação ou insatisfação das pessoas, né? Outro dia, assim, porque agora, né, Covid, parará, aí eu pensei assim, qual seria a diferença entre o falso positivo e o falso negativo, né? Eu acho que, de uma certa forma, os personagens do Woody Allen, ele, inclusive, tão desesperado para encontrar o amor verdadeiro, né? Ele confunde muito falso positivo com falso negativo. Assim como a gente confunde na Covid, você faz um teste e deu falso negativo e falso positivo. Não é? Sei lá, não entendo. Talvez. Mas é isso que, quando passa o verdadeiro, ninguém, a geração dele não conhece, né? Estou falando muito, porque o filme é meio empolgante. Uma coisa, em termos narrativos, Manhattan é bem mais linear do que Annie Hall. Annie Hall, como a gente viu, era mais descosturado, mais desestruturado, assim como a cabeça do personagem. Aqui o filme é bem mais linear, flashback só de vez em quando, flashback dentro do flashback. E tem uma coisa assim, que o Woody Allen disse que ele
detestou se ver na tela. Ele pediu para a United Artists guardar o filme, não exibir, que ele faria qualquer coisa. Ele se detestou ver na tela. E para o fotógrafo eu falei que foi um dos melhores filmes que ele viu, né? E tem uma coisa assim, só para a gente começar a conversar, né? Tem um outro teórico francês, eu não quero ficar igual o Woody Allen, não, entendeu? Ficar citando um monte de gente, não. Eu fiz escola de comunicação nos anos 70, e para vocês sentirem, a minha escola era genial, muito, mas tão genial que a gente não tinha assim, por exemplo, eu fazia teoria da comunicação, olha, e tinha assim as matérias, releitura de Marx. A gente era tão pretensioso que a gente não lia Marx, a gente ia para releitura. Releitura de Freud. Imagina ler Freud, que coisa mais sem graça, vai direto para a releitura, entendeu? Eu não lia isso não, gente. Mas tem assim a sedução do efêmero. E o Woody Allen, a gente vai acompanhando, então, eu estou com, assim, ele é um excelente cronista da sua época, de uma época em que a superficialidade com charme tinha um valor e as relações descartáveis e prazo de validade curto, prazo de validade das relações, prazo do sofrimento muito curto, porque ficar infeliz porque as pessoas não acabaram bem, assim, o amor não deu certo, mundial, as pessoas sofrem muito pouquinho, um fim de semana já deu, entende? Para sofrer. A Tracy, ela realmente sofre. Ela é a única personagem realmente coerente, sincera e com sentimentos verdadeiros ali, que talvez pela inexperiência, né, do filme todo, porque os outros transitam com uma facilidade muito grande entre um amor e outro, entre um romance e outro, e o tema do Woody Allen é esse, são as relações afetivas. Então, deixa eu ver aqui. Amor incondicional não existe, não existe. Não, cidade contemporânea. Ah, sim, uma outra coisa. Peraí, já vai. Que o Jaime falou, né, que... Falei isso ou não? Vou falar de novo, né? Que não conseguia acompanhar o que as pessoas falavam no Annie Hall. Aqui a gente também não consegue, mas no Crimes e Pecados ele fala para a sobrinha que ele vivia levando ao cinema. Não sei se vocês lembram disso. Tudo é uma confusão, mas ele não sai, só leva uma sobrinha ao cinema e fala para ela assim, vou te dar um conselho em relação à escola. Você não presta atenção no que os professores dizem, não. Os professores falam muita bobagem. Preste atenção em como eles se comportam. Então, eu acho que querer acompanhar o que os personagens do Woody Allen dizem, a gente vai enlouquecer, vamos pirar. Mas é bem interessante acompanhar como eles se comportam, como eles reagem. Enfim, então vamos lá. Vamos lá. Hoje temos aqui Paulo, Samuel e Lara até agora. Paulo, sua vez. Você vai fazer uma pergunta? Não é pergunta. Posso começar aí? Tem um microfone ligado. Mas, bem, vamos lá. Eu não acho, como já falei da vez passada, que seja o melhor filme do Woody Allen, no geral. Mas se você for pegar algumas partes, ele é o melhor filme de Woody Allen. Por exemplo, é o que tem a melhor fotografia, né? E até a Suzana já falou do Gordon Willis, né, que fez 8 filmes com o Woody Allen. Uma característica curiosa do Woody Allen é que ele se casa com os fotógrafos. Então, o Gordon Willis fez 8 filmes, fez vários com o Carlos de Palma, que é o Casamento Atual, fez com o fotógrafo do Bergman, que é o Seven, não consigo pronunciar o segundo nome. Exatamente. Nicholas.
Algum dia eu vou chegarei no nível da Suzana de pronunciar esses nomes difíceis. Serei você quando crescer, Suzana. Então, ele tem essa característica. Claro que ele utilizou outros, mas ele tem assim fotógrafos fiéis. Não sei muito bem porque que ele passa de um casamento para outro, mas ele é um cineasta que utiliza muito fotógrafos estrangeiros. Eu acho que eu não conheço nenhum outro cineasta americano que utilize tantos fotógrafos estrangeiros. Talvez o Coppola, não sei, né? Agora, há um certo paradoxo que ele utiliza grandes fotógrafos, mas são raros os filmes dele que você sai dizendo, puxa, que fotografia bonita. Entendeu? O Manhattan é um deles, né? Você sai, que fotografia bonita, mas a grande maioria não. Na minha opinião, o Manhattan é o melhor, e os últimos filmes que ele fez com o Carlos de Palma têm uma fotografia muito bonita e chama a atenção. Bem, é o filme com a melhor trilha sonora, né? Que é o Gershwin, né? Inclusive, foi a primeira trilha sonora de filme de Woody Allen que virou disco, que foi vendida exatamente pelo impacto. Eu, por exemplo, até ver esse filme, eu não conhecia Rhapsody in Blue, até tinha ouvido, mas não sabia qual era o nome, quem era o compositor, qual era a importância, né? Então, foi um filme importante para mim em termos da cultura musical também. Então, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor abertura, aquela abertura clássica, né? Melhor cartaz, que é aquela ponte, e eles sentados ali do lado, né? Tem aquela história que aquele banquinho foi colocado lá, a ponte normalmente não tem aquelas luzes naquela hora, mas ele montou tudo e ficou um cartaz icônico e uma cena também, né? E é o filme mais romântico do Woody Allen também. Só uma coisa, por favor. Tem algum microfone aberto com uma criança aprontando por aí? É por causa do Dia das Crianças. Pois é. Vai, desculpa. Não, tudo bem. E é o filme mais romântico do Woody Allen e o personagem principal, o Isaac, termina sozinho mais uma vez, né? Só que, ao contrário do Annie Hall, ele sabe por que termina sozinho e aceita a situação, né? E você, no filme, você trabalha com vários temas. Ele trabalha com vários temas, né? Primeiro, os diferentes relações amorosas, né? Você tem um casal lésbico, que naquela época era uma novidade no cinema americano, né? Uma pessoa velha com uma pessoa jovem, né? Dois amigos com a mesma namorada e eles não sabiam disso, né? Quer dizer, várias combinações possíveis, né? Também tem os temas clássicos de intelectualismo, psicanálise, só que na psicanálise ele é crítico ao psicanalista nesse filme, né? Os psicanalistas que ele se refere, que é da Diane Keaton, é um psicanalista muito informal, meio maluco mesmo, e ele sai criticando, né? Ele critica a TV de novo. Curiosamente, nesse filme ele tem um filho, eu acho que eu não me lembro de outro filme do Woody Allen em que ele tem um filho, né? Quer dizer, essa relação pai-filho é uma coisa que meio ausente na filmografia dele. E mostra uma relação boa. E outra coisa também que eu achei curioso é a violência política, né? Que está nas palavras dele. Tem uma hora ele diz assim, não, esses nazistas só dando porrada, entendeu? É o tipo da coisa que não sei se seria politicamente correto hoje, né? Então, mas o talvez seja o mais interessante é a relação do Isaac com a Tracy, né? E que geraria muita polêmica se o filme fosse feito hoje, né? E é interessante porque no filme os adultos não sabem o que querem, mas a Tracy sabe o que quer. No certo sentido, ela é mais madura que o Isaac, né? Você podia até pensar, numa leitura superficial, seria uma relação abusiva de um com o outro, mas isso não é verdade, né? Você vê que a Tracy não é forçada a nada, o Isaac deixa claro o que ele está querendo, que ele não quer envolvimento, ou não, você tem que arranjar outro. Nitidamente, ele vê aquele namoro como uma coisa assim de passagem. Como não tinha nada disponível, tal, fica ali um tempinho, tal, mas ela se apaixona. Mas ele deixou claro, foi bem honesto, né? E a Tracy amadurece no processo, né? Tanto que no final ela viaja, né?
E isso que eu achei interessante é que você pode fazer um paralelo com Annie Hall. A Annie Hall também amadurece no processo do namoro com o personagem do Woody Allen, né? E, no final, resolve seguir o caminho dela, né? No caso, a Tracy ela resolve ir para Londres, né? Apesar do Isaac estar dizendo, não, fica, não sei o quê. E, inclusive, essa cena final é interessante, porque, no final, ele sorri, né? Ele fica meio na dúvida, mas sorri, porque ele vê, bem, está correto, né? Ou seja, eu estava sendo egoísta e o melhor para ela é ela ir, entendeu? Ele um pouco aceita isso, né? Outro paralelo com a Annie Hall é que ela não é intelectualizada, né? Quer dizer, o que atraiu a Annie Hall ao Woody Allen é que ela não era intelectualizada. E a atriz também não é, né? Ao contrário das outras mulheres do Isaac. Isso é uma coisa que atraiu, né? Também interessante é que, se isso fosse filmado no Brasil, certamente ia ter assim, situações sociais constrangedoras, tipo indo no restaurante, alguém perguntando você vai almoçar com a sua filha? Eu arranjo uma mesa para você e sua filha. Ninguém ia vê-los como um casal, né? Ia ter sempre assim uma situação constrangedora. Mas ali não. Né? Isso passa longe disso. No máximo, os amigos dele falam, é meio estranho esse namoro, tal, mas não há nenhum constrangimento social, né? Ou seja, é uma coisa que se aceita com naturalidade, né? Mas, em suma, o que fica no filme é que realmente é um filme muito romântico, né? A fotografia, a música, a locação, e a relação dele com as duas namoradas, com a Diane Keaton e a Tracy. A Tracy tem uma cena, acho que uma das poucas cenas de filme de Woody Allen que dá vontade de disparar, que é quando ele fala quando ele rompe com ela e que ela chora, né? Que não é isso que ela queria, né? É muito, muito tocante aquela cena. Ela realmente garantiu a indicação do Oscar com aquela cena que ela está ótima, está sendo, como a Suzana falou, ela mesma, né? Bem, é isso. Obrigado. Samuel. Suzana, é o seguinte, eu adoro o Woody Allen. Você comentou que nesse filme é como se fosse um cronista que ele estava atuando. Eu acho que ele foi um grande ator. Ele é uma maravilha do século e continua sendo uma maravilha do século, certo? O relacionamento instável que existia no passado continua existindo hoje. É a mesma coisa. E o filme tem a grande qualidade de nos transmitir uma lição de vida. No final, por exemplo, ele pede a Tracy para ficar com ele. Mas você vê que no início ele comenta com os amigos que Tracy é muito jovem para ele. Ele não queria perder tempo com Tracy. E no final, ele resolve pedir a Tracy para ficar com ele. Se você perceber, isso nos traz uma grande lição. Esse filme continua sendo atual. Esse filme continua sendo atual. É isso que eu queria dizer. Uma coisa, eu gostei muito do que o Paulo falou, gostei muito do que você falou, mas eu vou ousar discordar um pouquinho. Eu não acho o filme romântico. Eu acho o filme, na verdade, é um divertissement, não é romântico no sentido de um envolvimento mais genuíno. É uma coisa, é um impulso, e tá bom, eles se gostam um pouquinho, é tudo muito superficialzinho, entendeu? Eu não acredito, ele gostava da atriz, as pessoas seguem impulso. Aí eu gostei de estar com ela, é ficar com. Não é a questão do compromisso, e nem sei se é bom ter compromisso, casar para sempre, não sei. Mas eu não acredito que o Woody Allen ele tivesse realmente apaixonado pela Mary, da Diane, ou pela Tracy. Eu acho que ele pensou na Tracy, pô, ela era tão legal, vou lá atrás dela. Pô, ela era legal, mas uma semana depois ele podia ter encontrado a Mary. Não, mudei de ideia.
Eu não acredito na consistência, entendeu? Eu acredito, acho que é um filme sobre o charme das relações. Então, ele se transformou, o Isaac se transformou. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, poxa, a Tracy era uma graça, eu deixei ela embora, volta, Tracy, volta. Para um mês depois falar, mudei de ideia, e mudar de ideia, as pessoas mudam de ideia com muita facilidade nos filmes do Woody Allen. Agora, eu concordo totalmente com você. Ele é um cronista e é um grande ator fora, dentro, total. Mas eu só não vejo esse romantismo, desculpa. Essa inconsistência é presente hoje. Essa inconsistência é presente hoje, tá? É só isso. O relacionamento que existia naquela época é o relacionamento de hoje, instável. Instável, entendeu? Então eu acho que não é o que se criticar nesse filme. Não é o que se critica. Inclusive, o filme, quando terminou o filme, eu olhei o Woody Allen e disse, filha da mãe, agora ele quer ficar com a Tracy. Mas se você examinar, não é isso. O Woody Allen não traz essa mensagem, ele traz outra mensagem. Esse finalzinho dá margem a algumas interpretações. É verdade. É verdade. Sabe qual é a que eu acho? É muito difícil escolher. Abrir mão de todas as possibilidades afetivas que existem é muito difícil. Escolher um só, não, um dia uma pessoa, outro dia outra, outro dia outra. É a ciranda afetiva, são as relações líquidas que rolam. É uma outra formatação de relação. Não digo que a Ana Karenina, pelo amor de Deus, coitada da Ana Karenina, da Madame Bovary, ou do filme que eu adoro, Clamor do Sexo, com a Natalie Wood e Warren Beatty, aquela repressão toda, nem pensar. Mas é um preço que se paga de uma certa sensação de vazio. E uma outra coisa que o filme mostra também, ninguém mais tem culpa, não. Culpa de trair, isso já era. Mãe judia está com os tempos contados pela culpa. A culpa já está caindo. Não, hoje em dia a culpa não tem mais. Mãe judia não funciona mais. A gente peleja, tenta, mas o filho não se sente culpado, não adianta, porque a sociedade mudou muito. Quer dizer, os valores de época. Por isso que o filme é atual. Concordo. Clara? Oi. Tipo assim, eu tava com meu pai, tipo, quando ele era mais novo, ele amava o Manhattan e ele, tipo, e ainda ama, ele ama o Woody Allen. E ele dizia que ele tinha um cartaz do Manhattan no quarto dele, tipo, com a ponte, com um casal na frente. E aí eu imaginava que seria mais um... É que, assim, os filmes mais recentes do Woody Allen, tipo... Não mais recentes, mas Meia-Noite de Paris, Magic in the Moonlight... Ai, fugiu os outros na cabeça agora. Enfim, são mais... Eu acho que são um pouco mais não conto de fada, mas só que tem um final feliz, assim, geralmente. Ou o casal dá certo, pelo menos nesses últimos... Em alguns dos filmes dele. E nesse... Pelo fato do meu pai falando o pôster, o casal... vai ser tipo uma história de amor poética e que fale um monte de Manhattan. Só que assim, quando eu fui vendo que eu ficava uma hora com um, com outro, eu fiquei assim, não. Quem que tá no cartaz, no final das contas, né? No caso era a Mary, mas tipo... E eu fiquei assim, quando acabou o filme, eu fiquei... Mas por que o cartaz é a Mary? Tipo, eu entendi porque é Mary, tipo, eu entendo que tem muita essa coisa Bauman das relações líquidas e que a gente vê no Her e que vê em vários filmes. Só que, tipo, sabe, dá uma coisa assim, tipo assim, é quase irônico a música, porque, cara, a música, primeiro que a trilha sonora, tipo, é meio doida, porque, tipo, tem umas horas quando ele tá correndo, parece uma música heróica, assim, de tipo, conto de fada, assim, um herói indo resgatar a princesa, não sei o que, uma coisa assim. Só que, tipo, ao mesmo tempo, não é nada disso. Tipo, mesmo que eles estejam lá, resgatar ela, é ótimo. Resgatar nada, mas, tipo, querer convencer ela de ficar, tipo, ele tinha deixado ela, foi para outra, aí traiu. Não tem nada de conto de fada naquilo, entendeu?
Mas, ao mesmo tempo, tem uma poesia ali em Manhattan, tipo, quando acaba. E só, tipo, vai e começa as imagens de Nova York. Você fica assim, no final ele estava apaixonado por Manhattan mesmo, né? Menos... E me lembrou também aquela poema do... Acho que era Vinícius de Moraes, que no final ele fala assim, que fala sobre amor, que ele tem que se manter fiel ao amor. Mas não é se manter fiel à pessoa que você ama, mas sim ao sentimento de amor. Eu gostar de um, depois gostar de outro, tudo bem. Mas ele fala assim, que seja infinito enquanto dure. Pode durar 2 dias, 1 ano, 3 meses, mas enquanto durou, foi infinito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é bem isso. Assim. Eu tava meio tipo, cara, o que eu vi agora? Mas eu, no final, gostei. Agora que eu falando, tô percebendo que eu gostei bastante do filme. Pois é, mas o filme é irresistível. O filme é de uma sedução com o espectador absurda. O que as pessoas fazem entre si, um exercício de sedução, o Woody Allen faz com a gente. Ele nos seduz visualmente, ele nos seduz sonoramente, ele nos seduz com aqueles personagens. E tem, assim, as letras das músicas, quando ele está no último encontro com a Tracy, toca But Not For Me, quer dizer, mas não é para mim, que é tão romântica a música do Gershwin, mas não é para mim essa relação. Enfim, ele é um grande, grande sedutor. E é um grande, desculpa insistir, um cronista da época em que pena, quantas relações se desperdiçam. Mas será que... Eu adorei você ter citado o Vinícius, mas que seja infinito enquanto dure, durou um fim de semana, beleza, vamos nessa, né? Israel. Opa. Oi, está ouvindo? Tá sim, pode falar, Israel. Oi, Suzana. Olha, eu já tinha comentado com a Rosa, a gente comentou uma série de coisas sobre o filme, você falou quase tudo, e o Paulo também falou quase tudo depois, o Samuel também, mas sempre tem algumas coisas que a gente gosta de comentar. Eu me lembro que você falou na última, que eu assisti lá na casa da Leia, no último episódio, que o Woody Allen mudou completamente a narrativa do cinema, né? A maneira de contar a história. Você disse agora que nesse filme ele não muda muito, mas logo no início do filme tem uma mudança, uma novidade, uma coisa que eu achei muito interessante que ele faz, que é uma brincadeira que ele mesmo faz sobre como é que ele vai contar o filme, o que é Nova York, o que é Nova York para uma série de pessoas que provavelmente ele, como o autor do filme, o roteirista, deve ter pensado tudo isso. Em vez de jogar no lixo, falou, não, eu acho que o filme é isso, a história de Nova York é isso. Ele resolveu colocar todas as coisas que ele pensou, todas têm a sua razão de ser, sobre o que é Nova York, como é que ele vê Nova York, o que é Nova York para ele, o que é Nova York para os outros. Então ele já começa o filme, e isso sempre com a música do Gershwin tocando, eu não contei os minutos, mas são muitos minutos de um início de uma história que não fala de relação nenhuma. Fala de uma pessoa que quer contar uma história de Nova York. Depois entram as histórias dentro de Nova York. Então, achei interessante, porque pouquíssimos cineastas, talvez nenhum, começaria uma história, que é uma história de relacionamentos, muito ligada àquela época, pouco depois da chamada Revolução Sexual, muito ligada à maneira de viver em Nova York. Tem até, eu não sou especialista também, mas tem gente que critica a psicanálise americana, dizendo que, em vez de fazer a pessoa procurar saber melhor o que ela é, como é que ela vai chegar a si mesma, procura adequar mais a pessoa à sociedade, ela tem que fazer sucesso. Se alguma coisa está errada com os seus sentimentos, com as suas emoções, ela vai procurar um psicanalista para dar um jeitinho lá. Os personagens do filme, até de uma maneira crítica que o próprio Woody Allen conta, se comportam um pouco assim, né? Elas, eu não deveria me separar da minha esposa, eu gosto tanto dela e tal, mas tem aquele embate que o Woody Allen faz sempre entre o que deveria ser, o que é certinho, e o desejo das pessoas. E ele faz isso muito bem, quer dizer, as pessoas, além de toda a sofisticação intelectual, que você já falou muito bem, tem essa necessidade de como é que é ser moderno, como é que eu vou viver essa nova revolução sexual, onde a minha mulher saiu, isso era uma certa novidade na época, foi morar com outra mulher, ele não botou isso por acaso, e também não citou aquele psicanalista meio idiota, meio maluco, por acaso.
assim como não fez a crítica também, hoje a gente está vendo como é que as coisas estão em Nova York, daquelas coisas meio arcaicas da religião judaica de graça. Nada do que ele bota é de graça. Então, eu acho que ele faz muito bem essa ligação do que era aquela época com a maneira de se viver em Nova York. A busca de ter sucesso, inclusive sucesso emocional, como se houvesse uma fórmula para você chegar a esse sucesso. Nesse aspecto, ele é não só cronista, como ele é muito crítico. E eu acho, além do que já se falou muito interessante sobre o personagem da Hemingway, eu acho que nesse personagem, eu não estou falando do Woody Allen, eu estou falando do personagem que ele criou. A Tracy, né? Ela é a pessoa, já falaram isso, é a pessoa que mais se liga aos seus próprios sentimentos. Ela, no filme, ela é chacoalhada por todo mundo. Uma garota nova, não sabe nada da vida, 17 anos, não vou ficar com a menina. E ela é a pessoa, talvez por tudo isso, por ser nova, por não ter toda essa sofisticação, entre aspas, intelectual dos outros, que mais dá valor aos seus próprios sentimentos. Ela é que mais sofre no filme. Eu não sei se ela é a única que chora, mas ela chora. Por que os outros quase não choram no filme? Então, eu acho que ele, nesse personagem, já faz uma crítica muito boa de toda aquela situação que você mesmo citou antes, que é dessa exagerada leveza, entre aspas, com que os personagens lidam com suas próprias emoções. Então, é uma crítica, ao mesmo tempo, é uma crônica, e, ao mesmo tempo, é uma crítica. E só mais uma coisa que eu gostaria de citar, para não esquecer, é que ele tem uma cena que é bem típica do Woody Allen, que é hilária, que é a reação naquele filme. Os dois amigos vão assistir um filme com as duas mulheres, e ali, pouco depois de um saber que o outro está com a sua antiga namorada. Aqueles olhares entre os dois, eu achei uma cena muito bem construída também. Quer dizer, típica do Woody Allen. Então, esse filme é bem Woody Allen em milhões de aspectos, e eu acho que é realmente um dos melhores dele. Bom, adorei, Jael. Seja bem-vindo, você e a Rose, gostei muito. Pois é, a Tracy, eu acho que ela significa o ideal, entende? Como seria bom a figura amada, idealizada, mas ainda não corrompida. Eu acho que a Tracy não teve tempo de ser corrompida pelas questões sociais e que envolvem pelo mundo contemporâneo. Ela tinha muito pouca estrada. À medida que ela ia ficando mais esperta, e a esperteza estava acoplada nesse momento em Nova York, nessa classe social, nesse segmento de pessoas tão inteligentes, a um certo cinismo não, uma certa sofisticação de aceitação das coisas como elas eram, sem sofrimento. Eu acho que a coisa principal, ela é a única que sofre, como você diz. Os outros não sofrem tanto. Mara Lúcia. Olha, Está me ouvindo bem? Gente, peraí. Às vezes tem... Eu sabia que você ia fazer isso. Só um minuto, tem muito microfone aberto. Só um minuto. Calma, gente. Suzana, eu acho que é a Lília. O meu também está aberto, mas é porque eu estou fechando dos outros. Só um minuto, gente. Pronto, agora é a Mara. Pode falar, Mara. Oi, Suzana, está me ouvindo bem? Oi, estou super bem. Bom, o filme é uma delícia, né? Maravilhoso, fotografia, música, encantador, e aquele filme leve, que você pode sair dele, falar só maravilhas, e você sai, a gente vê o filme com um sorriso e sai dele com um sorriso, então é maravilhoso. Agora, e quando a gente começa a refletir sobre o filme, sobre os personagens, né, aí é que vem, com toda aquela leveza, as verdades de cada um. E aí o que eu acho a Tracy um personagem assim central, apesar de não aparecer muito no filme.
E isso porque, bom, o Woody Allen tem a certeza da fragilidade de algumas, não fragilidade, mas daqueles diálogos, e todos sabem muito, mas falta emoção, falta, enfim. E a presença, ou, digamos assim, a ausência das verdades, né? Porque as relações não são mentirosas. O menino trai a mulher e não tem coragem de falar com a mulher, ele acaba namorando a namorada do melhor amigo, enfim. É uma ausência de verdade naquelas relações. E aí eu acho que lá pelo final ele fica refletindo, você está pensando que ele está escrevendo sobre Nova York, e de repente, quando ele tem o estalo, ele sai correndo, e ele não chegava a ter um porte de atleta, e ele corre muito, né? Porque era genuína aquela necessidade de encontrar a Tracy, né? E convencer a Tracy do contrário do que ele tinha acabado de conversar com ela fazia alguns dias. E ela, naquela tranquilidade, naquela verdade dela, porque era o único personagem ali verdadeiro mesmo, né? E por isso, assim, com os sentimentos levados, né? Na verdade, eu acho que a última frase dela é fundamental, né? Quando ela fala para ele: você precisa acreditar nas pessoas, porque era difícil naquele contexto todo acreditar nas pessoas. Então, ela era, por isso aquela corrida dele, imagino, né? Desenfreada para encontrá-la. Então, eu acho que a procura é essa, não era do amor para sempre, talvez, mas da pessoa verdadeira, a pessoa que trazia a verdade para ele, que talvez a partir daí o livro saísse. Uhum. Porque o que existia era um ideal romântico. Eu acho que as pessoas não se livram do ideal romântico. Eu acho que as pessoas continuam querendo o ideal romântico para sempre. Agora, o problema é o preço que se paga para tentar manter um para sempre, assim, de 10 anos, 15, sei lá de quanto tempo, entendeu? Porque o para sempre antes era uma determinação, você não tinha opção. E agora o para sempre as pessoas continuam, eu acho, hein, Lara? Não sonham com o príncipe encantado, não, ou com a princesa encantada, as pessoas não querem o amor. Acho que as pessoas querem. Agora, e o que isso envolve? Hein, Lara? Fala, confessa, Lara, conta tudo. Eu acho que depende de cada um. Eu acho que a gente Ela é esperta. Você é muito nova para ser tão esperta, Lara. Depende de cada um. Olha como ela é esperta. Olha só. É isso mesmo, Lara. Você está certa. Depende de cada um. Então, para finalizar hoje, temos fechando o Dr. Jaime, que estava tão quieto, calado ali, olha, escondido. Ele hoje nem está aparecendo muito, mas ele quer falar, gente. É ele agora. Som. Boa tarde para todos. É só uma observação final. Foram tantas as observações que eu acho pertinentes, inteligentes, adequadas, que pouco sobrou. Eu já não queria falar muito, porque o Woody Allen, eu tenho dificuldade de buscar, mas fui buscar na vida do Woody Allen alguma coisa relacionada a esse filme. Pode ser até que eu esteja contestado no que eu vou falar e que não esteja certo, mas eu vi uma relação que eu quero expor aqui. A vida do Woody Allen também, ele não fez análise também só à toa, ele foi amadurecendo, a gente vê pelos filmes que essa... desculpa, eu vou falar uma coisa
meio pesada, essa porra louquice, que era o termo que se usava na época, vai amadurecendo, vai diminuindo. Mas essa atração dele pela ninfeta, pela jovem não moldada e que ele pretende moldar, e que no final ele sai correndo, é que parece que na vida real ele também ficou correndo atrás e acabou com a filha adotiva, né? Na vida real. Filha adotiva essa que mantém com ele um relacionamento de muito, que até hoje, que eu saiba, e de já muitos anos, isso deve ter uns 20 anos, sei lá quanto. Eu não sei da vida íntima do Woody Allen, mas me parece como se ele tivesse perdido a corrida com a Tracy, mas ele perdeu a corrida, ele chegou, ela já está com as malas no hall do hotel, né? Mas no hall do prédio, ele perde a Tracy, mas como se na vida comum, na vida do dia a dia, ele não tivesse perdido essa corrida. E alcança, então, ele a maturidade com essa relação que, apesar das críticas todas que recebeu no mundo todo, aqui, ao que eu saiba, se mantém até hoje. Então, eu só queria fazer essa observação. Não, muito bem-vinda a sua observação, e realmente é um tema mega polêmico, e tem essa questão, eles estão juntos há 30 anos, 30, ela tinha 20, ele tinha 55. Acho que ela não tinha nem 20. Pois é, isso aí há uma série de questões, e outro dia eu estava lendo a Mia Farrow, quando casou com Frank Sinatra, ela tinha 20, ele tinha 50. Quer dizer, a vida é muito complicada, a vida copia Hollywood, o Hollywood copia a vida. Agora, o que tem mesmo é muito difícil a gente misturar ator, criador e criação. Isso é uma discussão infinita, até que ponto as coisas se entrelaçam, até que ponto o autor ele se projeta no que ele quer ou não. Mas uma coisa que me ocorreu mesmo, vendo esse filme, foi o seguinte: o Woody Allen, ele sempre foi brilhante, brilhante. Ele, com 17, 18 anos, ele tinha programas de rádio, de televisão, de roteiro. Ele ganhava muito bem com 17, 18 anos. Ele sempre se defendeu muito bem, mas, pelo que eu li e pelas coisas dele, ele sempre ironizou muito a sua falta, como eu falei da outra vez, assim, o seu perfil não hollywoodiano. Ele estava longe de ser um homem bonito, um homem charmoso, um homem com uma voz bonita, um Robert De Niro da vida, por exemplo. Ele era aquele homem franzino, pequenininho, frágil. Agora, tinha uma coisa: como diretor de cinema, como diretor na tela, ele conquistava qualquer uma. Isso é uma tremenda compensação. Qual era o homem de 42 anos, 45, que podia ficar com a Tracy? Ele na tela ficou. Na tela ele ficou. Então, você ser autor, você ser diretor, você ser criador, você bota quem você quiser para ficar do seu lado, na ficção. Mas ele realmente prolongou isso para a vida real, através da Enteada, que já é uma outra história, sem fim. Mas eu pensei assim, eu não sei o quanto o Woody Allen, homem, personagem assim, ele se dava bem com mulheres na vida real, pessoa física. Mas como diretor, ele realmente era um tremendo galã, entende? Ele conseguia qualquer uma como criador.
Aí eu falei, nossa, que compensação boa, né? Já pensou se ele fosse aquele cara do Brooklyn? Ele ia chegar e conquistar a Tracy? Difícil, né? Mas é criador e criatura, e as pessoas vão realmente moldando aqui e ali. E sabe o que é também, Jaime? Eu acho que é um certo mistério inexplicável. Qual era a meta dele? Não sei, a gente não sabe. O que ele diz até hoje eu sou feliz com a Suni, eu sou feliz com ela. As coisas do amor não se discutem. Tem uma entrevista aqui do Time, da revista Time. Então, ele passou a vida inteira discutindo nos filmes que coisas do amor não se discutem, se discutem, mas na vida real dele ele não quer discutir. Enfim, olha. Mas semana que vem a gente vai ver Match Point, que é um filme maravilhoso, já é completamente diferente, a partida final, né? E já são outros valores. Aí, esses filmes, Annie Hall e Manhattan, valores do século XX. Match Point são valores do século XXI. E são bem interessantes. Eu espero vocês. Carlos, você não pode faltar. Pessoal de Israel, convocados, todo mundo convocado, senão vocês não têm ideia. Oi, Ruth, Fernando. Olha, vocês aí, Silvane, todo mundo, Carlos e Silva, não aceito que matem aula, entendeu? Não pode, só com atestado médico. E uma coisa, existe diferença, doutor Jaime, entre falso positivo e falso negativo? Não é exatamente a mesma coisa? Lilian, só abre para o doutor. Eu acho que falso... Eu não sou especialista no epidemiologista, mas tanto receber um falso positivo quanto um falso negativo dá no mesmo. Você fica como todos nós estamos, sem saber como enfrentar este maledeto coronavírus. Pois é, mas eu acho que essa era a questão do Woody Allen em relação aos sentimentos. A paixão dele, ele não sabia se era falso positivo ou falso negativo. Pois é. Era essa a confusão. Mas ele tinha duas opções, pelo menos. É verdade. Então, gente, mas dá no mesmo, não dá falso positivo. Eu tô assim, sabe? É diferente falso positivo de falso negativo? Não, né? Não, né? Como resultado prático, não. Teoricamente, sim. Você fez exame, Suzana? Você fez? Eu fiz. E deu o quê? Deu falso negativo. Não, deu negativo, mas deu um adendo lá que pode ser falso negativo. Ai, meu Deus, o que isso quer dizer? Olha, faz de novo em outro laboratório. Aí tem que ficar fazendo. Não, vou ver filme. Gente, maior prazer estar com vocês. Muito obrigada. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Suzana, um grande abraço. Tchau, tchau. Recebi uma agenda de 920 pontos semana que vem. Tchau. Jaime, da Latam. Falso positivo e falso negativo. Da Latam. Tchau, galera de Israel. Aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Parece que ele está fechando. Ontem teve. Vai ter hoje, sei lá. Geleia. Super bom estar com vocês.